Nós vamos ver nessa noite sobre o novo nascimento. Não é uma característica de um jovem, é uma característica que todos nós devemos ter. E nós vamos ver, abra aí sua Bíblia, João, capítulo 3, de versículo 1 a 3. O que é o novo nascimento? Por que eu tenho que nascer de novo? O que eu demonstra que eu nasci de novo? Nós vamos ver isso essa noite. O que é o novo nascimento? Por quê? E o que eu demonstro que eu nasci de novo? João 3, de 1 a 3. Então, nenhuma característica boa que nós venhamos ter é suficiente. Nós somos bonzinhos, temos porque somos bons. Mas temos porque a graça de Deus nos alcançou e nos alcança. Chegaram aí em João 3? Sim? Então vamos ler. Diz assim na minha Bíblia: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Versículo 2. Ele veio até Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Agora observe o versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Em outras versões, em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode ver o reino dos céus, não pode alcançar a salvação. Vamos orar? Fale com Deus, peça que Deus venha falar com você, que não venha ser eu aqui, o Lucas, mas o Espírito Santo de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Jesus, por essa noite que estamos aqui na sua presença, te louvando, te cultuando, te adorando, Pai. E agora, nesse momento, que o Senhor irá falar ao nosso coração. Irá falar conosco, Pai, que possamos entender a sua palavra. E, Deus, sairmos daqui diferentes da forma da qual entramos. Que nós venhamos entender, Pai, o teu propósito para a nossa vida nesse mundo e nessa terra, Pai. Fale conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nascer de novo. E aí, continuando aqui, né, esse texto que nós lemos, o cara era estudado, era experiente, e ele fala: como assim? Eu tenho que voltar para dentro da barriga da minha mãe para eu nascer novamente? Não, não é isso. É um novo nascimento espiritual, não mais físico. Aquele que nasce da carne é carne. Então, nascemos da mãe, todos nós nascemos da nossa mãe, né? Todos que estão aqui já nasceram uma vez. Mas tem uma frase que diz que é verdade: aquele que nasce uma vez, só da mãe, ele morre duas vezes. Ele morre no corpo físico e morre espiritualmente, sua alma. Agora, aquele que nasce duas vezes, na mãe e do espírito, ele só morre uma vez. Só morre nesse corpo físico. Espiritualmente, ele vai estar vivo eternamente, no céu, na eternidade. Então, que nós venhamos nascer duas vezes, e se Jesus não voltar nem nos arrebatar, nós vamos morrer apenas uma vez nesse corpo físico, que todos nós, né, vamos morrer se Jesus não voltar, mas a nossa alma, o nosso espírito vai estar com Deus. Isso é o mais importante na sua vida e na minha. Não é essa terra, mas é onde nós passaremos toda a eternidade. Bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e quadrilhões e tudo que você possa imaginar de eternidade, de anos. Isso é o mais importante. Muitas vezes ficamos limitados aqui nessa terra, 30, 40, 70, 80, 100 anos, e esquecemos do eterno. Porque nós queremos viver pelo que nós vemos, né? Eu vejo isso daqui, eu vejo essa água, estou vendo. Eu vejo essa vida, vou viver essa vida. E se não acontecer? E se não tiver nada disso que os pastores falam, que falam na igreja? Pelo menos eu vivi essa vida aqui na terra, né? Muitos pensam assim. Mas não é bem assim. Jesus é real. Tudo que a Bíblia diz aqui, ó, se nós aplicarmos, nós vivemos melhor. Aconteceu, acontece e acontecerá. A Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos, né? Tem escritos aqui há 4000 anos. E
é real, ela é a nossa regra de fé e prática, é nosso manual de vida. Então, que a gente venha crer e acreditar nessa palavra aqui. E Senhor Jesus, Ele deixa claro nesse texto, e em todo o início do seu ensino, que nunca podemos, nenhum de nós podemos entrar na eternidade, nos céus, por nossa força. Não é na sua força, não é na sua inteligência, não é na sua piedade, não é na minha, não é nos nossos esforços que nós entramos no reino dos céus, não é. Esta razão é a razão pela qual Cristo usa essa analogia aqui. Qual a analogia? Do novo nascimento. Porque ele poderia usar algo que o homem pode fazer, né? De arar a terra, de trabalhar. Não, ele usa um novo nascimento. Não é algo que nós possamos realizar por nossas forças ou habilidades. Alguém aqui pediu para nascer? Não, né? Também não pedi para nascer. Mas nós não nascemos? Nós estamos aqui? E nascer de novo? A gente pode até pedir para Deus, a gente pode pedir como ser humano. Mas se a gente vai nascer ou não, não depende da gente, é o Espírito Santo. A gente vai ver aqui, é uma obra de Deus em nós. Então por que você está falando isso se não depende de mim? Para nós conhecermos e entendermos que é necessário que haja um novo nascimento para entrarmos no reino do céu. Isso a Bíblia diz, não sou eu, né? Ninguém pode ver o reino de Deus, o reino dos céus, se não nascer de novo. Mas não depende de mim. Ora, busca Deus, faça a sua parte. E Deus faz a parte dele sempre. Então, por isso que ele usa essa analogia de nascer de novo. Não é algo que nós pedimos, ou na nossa força, ou na nossa habilidade. Quantos, né, de nós fizemos esforço para nascer nesse mundo? Quem fez esforço? Foi a sua mãe, né? O esforço não veio nosso. Quem sentiu a dor? Foi você? Não, foi a mãe. Então, não vem de nós, mas é dom de Deus. A salvação é pela graça. E isso não vem de vós, não vem de mim ou de vocês, mas é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Eu sou salvo porque eu mereço, porque eu sou bom. Não, somos salvos pela graça de Deus, favor imerecido. Ninguém merecia, mas Ele nos alcança. Então, cada um de nós surgiu com o resultado de outros, dos nossos pais e de Deus. Nós surgimos nesse mundo dessa forma, né? E o próprio Deus iniciou esse renascimento do novo nascimento. Ele abriu o caminho para que nós voltássemos até Ele pelo seu plano da redenção. Resumindo aqui, claro, resumindo muito a Bíblia, como é que é o plano da salvação? Deus criou o céu e a terra, perfeito ou imperfeito? Perfeito. Criou tudo perfeitamente. Criou o homem perfeito, sem dor, sem morrer, né? Sem mentira, sem engano, sem conta para pagar. Criou lá, colocou no Éden, para ele cuidar do Éden. Sem roupa, porque não tinha essa malícia, essa maldade, era nu, igual, né, um cavalo. Você vê um cavalo, uma vaca de roupa? Não, né? E não tem maldade. Assim era o ser humano no Éden. Então, ele criou perfeito. Só que ele deu uma ordem para a gente, para o ser humano, para o Adão e para a Eva, assim como ele faz conosco hoje. Ele dá ordens, mandamentos, ensinamentos. Obedecemos ou não obedecemos? Adão e Eva, por um tempo, obedeceram, mas chegou um dia que desobedeceram. Então, Deus criou o perfeito, através da desobediência veio o pecado. Acabou. Acabou. Entrou morte, entrou doença, entrou choro, entrou dor. O homem tem que trabalhar para conquistar as coisas. A mulher vai sentir dor de parto, né? Consequência da desobediência para o homem. Trabalho, suor do seu rosto comerás. Consequência para a mulher, dor de parto, né? E ser ali uma auxiliadora submissa ao homem. Consequência para a serpente, se rastejar. Provavelmente a serpente não se rastejava. Consequência para a terra, tem que se esforçar, plantar para produzir. A terra produzia, Deus fazia ali produzir, agora o homem tem que plantar. Então Deus criou perfeito, deu ali, o homem desobedeceu, veio o pecado, acabou. Hoje a gente tem, né, dor nas costas, no joelho, não tem? Dor de cabeça, tem tudo isso, né? Consequência do pecado. Tem engano, mentira, doença, tem, né? Inveja, ciúme, briga, tudo consequência do pecado. Vícios, violência, pecado. E aí? Estamos no pecado? Não. Plano da redenção. Deus mandou Jesus. O que Jesus fez? Deus perfeito, sem pecado,
viveu nessa terra, nos ensinou como devemos viver e morreu na cruz. No terceiro dia ressuscitou. Aquele sangue perfeito purifica os nossos pecados. O sangue de Jesus levou esses pecados. Então, aquele que reconhece Jesus como seu Salvador, reconhece que não é ninguém sem Jesus, ele tem acesso novamente a Deus. Esse acesso que foi quebrado, criou um abismo por causa do pecado, Jesus é a ponte, Jesus liga novamente. Devemos viver com Ele e agora caminharmos até a eternidade, até o céu. Então, resumindo, aqui, o plano da salvação é mais ou menos isso. O que eu quero dizer? Que Deus planejou tudo isso e Ele nos dá esse acesso. Ele que nos faz nascer de novo. O que nós não somos capazes de fazer, Ele realizou através de Jesus. Nós não somos capazes de purificar os nossos pecados, de sermos santos, sermos perfeitos, não somos capazes nem de dizer o que nós vamos fazer amanhã. Você é capaz? Você é capaz de planejar. Agora, vai ser executado? Só Deus sabe. A gente não sabe, o que vai acontecer, guerras, pandemias, aí planejamos o ano de 2020, veio, fechou tudo. Fechou tudo. Então, aquilo que nós não somos capazes de fazer, Deus realizou através de Jesus. Jesus, aqui, nesse capítulo 3, ele não falou de novo nascimento, não foi para uma mulher adúltera, não foi para um cego, não foi para o ladrão da cruz, não foi para um endemoniado, mas foi para quem? Versículo 1 ali, qual o nome do cara? Nicodemos. O que ele era? Fariseu. O que é isso? É o cara que ia na sinagoga todo dia, o cara ia na igreja todo dia. O cara sabia a lei, a Bíblia, a Torá, de frente para trás e de trás para frente. O cara cumpria todas as leis. O que eu quero dizer? Que falar de novo nascimento é para aqueles que estão aqui na igreja, aqueles que conhecem a Bíblia, aqueles que seguem a Jesus. Jesus falou para Nicodemos. Então ele fala para um homem que conhecia as Escrituras. Nós que frequentamos a igreja, que conhecemos a Bíblia, que dizemos ser cristãos, devemos ouvir sobre o novo nascimento, que também é conhecido como regeneração. O que é regeneração? Conceito rápido. É um ato secreto de Deus, regeneração bíblica, claro, não é a regeneração lá do Wolverine, que se regenera, Não. Regeneração bíblica é um ato secreto de Deus, pelo qual Ele nos concede uma nova vida espiritual, um novo nascimento espiritual. Então vamos lá, para a gente começar. Por que temos que nascer de novo? O texto responde. Por que temos que nascer de novo? Fala aí. Como é que é? Isso. Para vermos a Deus, para vermos o reino dos céus, para alcançarmos a salvação e sermos nova criatura, as coisas velhas se passaram, vamos ser um novo ser, nasceu de novo, eis que tudo se faz novo. Então, por que temos que nascer de novo? Para ver o reino dos céus, para alcançarmos salvação, para sermos novas pessoas. Quero ser salvo, sou salvo, vou para a igreja todo dia. Não é salvo. Ah, sou salvo, eu oro toda noite. Isso não garante salvação. Eu leio a Bíblia todo dia. Não quer dizer que é salvo. Sou pastor, falo no microfone, canto, toco, prego, evangelizo, oro, expulsa demônio. Pessoas são saradas, curadas, até ressuscitaram. Nada disso é currículo para a salvação. O verdadeiramente salvo, a pessoa que é salva, é aquele que nasce de novo. Aquele que reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, crê no coração, confessa com a sua boca e tem um novo nascimento. Jesus diz aqui, versículo 3, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu quero ver o reino de Deus, o reino dos céus, quero ser salvo. Só há uma forma, nascer de novo, ter um novo nascimento. Então, por que temos que nascer de novo? Para ver o reino de Deus, para ver o reino dos céus, para alcançarmos salvação. Salvação. Somente o nascido de novo sente prazer nas coisas espirituais e eternas, mais do que nas coisas terrenas e momentâneas.
Só quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo vai ter prazer. E lá na ressacada, mais do que vir na igreja, ressacada é o estado do Avaí, lá no Rio, não é ressacada? É. Lá no Rio é Maracanã, né? Mas, quem não nasceu de novo vai querer ir mais lá, vai querer ir na festa, na balada, na social, no churrasco, vai tocar aquele funk, vai ter aquela bebida, aquela menininha de minissaia, aquele cara fortinho. Quem não nasceu de novo vai ter prazer nessas coisas, mais do que estar em comunhão, falar das coisas de Cristo, estar dentro da igreja ou estar na casa de um irmão. Quem não nasceu de novo vai ter prazer mais no dinheiro, na fama, do que na fidelidade e na santidade. Então, só o nascido de novo, ele vai ter mais prazer nas coisas espirituais, porque senão a gente vai ter prazer, é natural, nas coisas carnais, né? Nas coisas dessa terra. Somente o nascido de novo busca mais a santidade do que os manjares impuros desse mundo. Ir para a praia é bênção, não tem nada de errado em pecado. Ir para a academia, nada de errado. Ir para uma festa que não é profana, nada de errado. Mas assim, só o nascido de novo, ele vai ter mais prazer na santidade. O que é santidade? Aquilo que é puro, aquilo que agrada a Deus, do que nos manjares impuros desse mundo, né? Ouvir aquela rodinha de piada que não edifica, aquele videozinho que os amigos da faculdade, do trabalho, do colégio mostra, fala palavrão, é até engraçado, mas é uma palavra, um monte de palavrão, um monte de coisa que não edifica. Só o nascido de novo vai ter mais prazer na santidade do que nessas coisas que são impuras. Só o nascido de novo. Então, nascer de novo é necessário. Temos que nascer de novo. Senão a gente não vai ter prazer em ouvir, vai querer que acabe logo, vai querer conversar, vai querer ficar no celular, vai querer ficar no WhatsApp, no Instagram, dentro da igreja, no meio do culto. Então, nascer de novo não é. O que não é nascer de novo? Nós vamos ver duas coisas que não é e algumas coisas que é. O não é ser religioso. Nicodemos era fariseu, ele zelava pelas leis, ele era muito religioso. Mas não basta apenas conhecer as leis, ir em todos os cultos, conhecer a Bíblia, né? Não basta apenas conhecer, ser estudado e saber tudo o que diz os mandamentos, a Bíblia. Então, não é ser religioso. Jesus falou para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo. Ele era religioso, conhecia. Não é ser religioso. Nascer de novo não é ser religioso. Aquele que nasce de novo, ele vai ter prazer em tudo isso. Em ler a Bíblia, em orar, estar na igreja, em servir. Mas servir, estar na igreja, orar e ler a Bíblia, não quer dizer que eu nasci de novo. Tem uma diferença aí. Deu para entender? Uma coisa não é essa daqui. Mas aquele que nasceu, ele vai ter prazer aqui. Outra coisa, nascer de novo não é ter cargos e títulos. Nicodemos era do Sinédrio, ele era um dos principais dos judeus. Ou seja, aqui na igreja a gente tem, né, diretoria, pastor, tem conselho de ética. Imagina, lá ele era um dos principais dos judeus, do conselho lá, do Sinédrio, chamado Sinédrio. Então, nascer de novo não é ser líder, não é ser diácono, não é ser pastor, não é ser missionário, não é ter qualquer outro cargo. Não é. Porque Nicodemos era religioso e não tinha nascido de novo. Nicodemos tinha um cargo, uma posição, uma patente, mas não era nascido de novo. Então, não é. Nem ser religioso e nem ter cargos. Nascer de novo, agora, é. O que é nascer de novo? É nascer do alto, nascer de Deus, nascer do Espírito e não da carne. É nascer de Deus. Eu lembro quando eu nasci de novo, dia 4 de agosto de 2007, tinha 18 anos de idade. Uma reunião de oração no meio da madrugada de um bairro chamado Rio Comprido. Meu Deus, 5 pessoas lá na igreja, na madrugada, nasci de novo aquele dia. O mundo se abriu, com 18 anos. Eu nasci dia 12 de setembro de 88. Mas no dia 4 de agosto de 2007,
fui para casa pulando, tiveram que botar no carro, me levar até em casa, porque eu estava pulando, eu fiquei a noite toda orando e lendo a palavra, e não queria dormir, e queria sentir mais e mais a presença de Deus, e os problemas não eram mais problemas, e o meu mundo, meus olhos se abriram. Eu comecei a entender melhor a Bíblia, eu queria viver para Deus, eu queria viver na igreja, eu queria falar para todo mundo. Tinha um ceguinho no meio da rua, eu queria orar para ele ficar curado. Passava no meio lá dos caras dos Hells Angels. Sabe o que é Hells Angels? Não sabe aqui não, né? É um grupo que tinha lá na rua de motoqueiros. Hells Angels é anjos do inferno, né? Misericórdia. Mas é motoqueiros assim, né? Um grupo de motoqueiros. E aí eu estava fazendo seminário, estava fazendo tudo assim, tinha acabado de nascer de novo, queria passar lá no meio deles e ver todo mundo caindo e tal. É o que eu queria, não o que aconteceu, tá, gente? Mas orar para um rapaz que não andava, ele sentiu as pernas depois de anos. Enfim, a gente fica cheio de Deus. O cara foi me assaltar na porta da igreja, 7 horas da manhã, no culto. Foi lá, levantou a arma assim, ó, só o celular só que está no teu bolso. Falei, meu irmão, tu não vai meter ninguém aqui. Meter é roubar lá no Rio, tá? Então você não vai meter ninguém aqui, mas eu vou orar por você. Tu aceita a oração? Meti a mão nos peitos dele, ele estava tremendo mais do que eu. Aceitou a oração, não me roubou e vamos que vamos. O outro estava no meio da igreja também, estava com arma para matar a ex-mulher, jogou a arma no valão lá. É coisas do Rio, tá, gente? Mas é de um novo nascimento que eu quero dizer, é o quê? A gente fica cheio de Deus, querendo falar de Deus, viver para Deus, e o mundo se abre. Não é esse mundo terreno, não é esse daqui, é um novo mundo, é um mundo espiritual. Então, nascer de novo é nascer do alto, é nascer de Deus, é nascer do Espírito Santo de Deus, é exalar o fruto do Espírito, é ser cheio de Deus. E só o Espírito Santo pode produzir o verdadeiro nascimento na vida de uma pessoa. Só o Espírito Santo pode produzir. Não é você, mas é o Espírito Santo de Deus. Então, por que devemos nascer de novo? Que nós vimos? Para ver o reino de Deus, sermos salvos. Não é ser religioso e nem ter cargos, mas é nascer do alto e do Espírito. Vamos lá. E o novo nascimento? O que ele produz? Resultados na vida do indivíduo. Como é que eu sei que eu nasci de novo? Como é que eu sei? Você sabe, a pessoa sabe. Também. Tudo. Então, tudo acontece. Os olhos se abrem, as portas se abrem, o céu desce. Abre sua Bíblia aí, 1 João. Abre aí, a gente vai ler alguns versículos e algumas coisas que tem que acontecer naquele que nasce de novo. 1 João, capítulo 3. Primeiro versículo que a gente vai ler, versículo 9. Pessoa que nasce de novo não vive na prática do pecado. Pode errar? Pode. Pode cair? Infelizmente pode, que estamos nesse mundo. Mas não vive na prática, praticando dia após dia, todos os dias. Eu costumo falar que o pecado é como se fosse a lama. A ovelha, ela vive na lama? Ela pode cair na lama? Nós somos ovelha. O pecado é a lama. Então a ovelha pode cair na lama. Vem o bom pastor que é Cristo, tira, lava, limpa, vai, anda lá no pasto. Agora, quem vive na lama e gosta é o porco, né? Na lavagem, se lambu. Então, que a gente não venha ser porco, mas ovelha. Olha o que diz em 1 João, capítulo 3, versículo 9. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Ó. Todo aquele que é nascido de Deus, nós vimos que o novo nascimento é nascido do alto, nascido de Deus, nascido do Espírito. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina, não a semente humana do pecado, mas a de Deus. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Primeira característica, então, do nascido de novo: não vive na prática do pecado. Não vive, não tem prazer no pecado, na iniquidade, não tem prazer. Pode acontecer, que não deve, mas pode, um desvio, um deslize. Como a gente viu aqui, né? Josias não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Permaneça firme. Não vive na prática do pecado. Primeira característica do nascido de novo. Passa aí uma folha na sua Bíblia, 1 João 4, versículo 7. Outra característica do que nasceu de novo. Qual é? Ele ama verdadeiramente.
1 João 4, 7. Diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, se você diz que conhece a Deus, tem que praticar os mandamentos e tem que amar. Se dizemos que nascemos de novo, nascemos de Deus, temos que demonstrar isso em amor. Amor é não buscar os seus próprios interesses. Amor é tudo suportar, tudo crer, tudo esperar. Amor não arde em ciúmes, não inveja. É o amor que vem de Deus. Isso para com o próximo, para com todos. Então, nascido de novo não vive na prática do pecado. E o nascido de novo, o que ele faz? Ama verdadeiramente. Vai lá, passa mais uma folha da sua Bíblia, 1 João 5, versículo 4. Terceira característica do nascido de novo. O nascido de novo, não porque ele é forte, mas porque ele nasceu de novo, ele vence o mundo. Ele vence esse mundo, igual Daniel fez. Ele venceu os manjares. Por quê? Ele tinha nascido de novo. 1 João 5, 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. O que é fé? A certeza das coisas que nós esperamos e a convicção daquilo que você não vê. Você não vê a eternidade, mas você tem fé nela. Isso é fé. Certeza daquilo que você espera, viver e morar eternamente no céu, e convicção do que nós não estamos vendo aqui. Falar que eu tenho fé nesse copo não é fé, porque eu estou vendo. Fé em Deus, em Jesus, a fé que nos salva, a fé que Jesus morreu na cruz, nos perdoou e nos salvou. Não vemos, mas cremos. O cristão ele não vive pelo que vê, mas vive pelo que crê. Né? A gente não vê o vento, mas a gente sente. Você não vê a dor de barriga, mas você sente. Talvez você vê o resultado, você pensou aí, né? Tal, misericórdia. Mas assim, a gente sente a presença de Deus. Não é o que você vê, gente. É o que nós cremos. Então, o nascido de novo não vive na prática do pecado. O nascido de novo ama verdadeiramente. O nascido de novo vence o mundo. Quarto, 1 João 5, 18. Já está aí na mesma página. O nascido de novo, ele não tem que ter medo do inimigo. Ele é protegido de Deus. Ele é protegido do inimigo. 1 João 5, 18 diz assim: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, mas aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. O maligno não pode nos atingir. Então não sou nascido de novo, porque eu sofro tanta tribulação, tanta perseguição. Não, o maligno não pode nos dominar. O maligno não pode entrar no nosso coração, viver, nos possuir. Não. Aflições nessa vida? Teremos. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aflição, Jesus foi tentado. Podemos ser tentados. Podemos ser provados. Jó foi provado, tantos homens na Bíblia foi provado. Então, provação, tentação, não quer dizer que você não é nascido de novo, porque o maligno não pode tocar. O maligno não pode te possuir, mas nós não devemos ter medo dele, não podemos ter a influência na nossa mente e no nosso coração. O nascido de novo não vive no pecado, o nascido de novo ama, vence o mundo, é protegido do inimigo, e por último, Gálatas 5, 22 e 23, o nascido de novo, ele exala, ele tem que exalar. O que é isso? Ele tem que transpirar, ele tem que viver o fruto do Espírito. Então, o nascido de novo exala o fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? Gálatas 5, 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é como se fosse uma tangerina, né? É uma fruta, tangerina é uma fruta, não é? Mas tem vários gomos dentro dela, não tem?
Então, o fruto é isso, não são os frutos do Espírito, não. A Bíblia diz aqui, o fruto do Espírito é singular. E esse fruto possui várias qualidades, vários gomos. Então, o fruto do Espírito é amor, já vimos aqui, alegria, tem que exalar alegria, você tem que ser feliz. O Leandrão perguntou aqui no início, né? Quem está alegre aí? Ah, não estou não recebi, perdi dinheiro, tomei um fora. Gente, a gente é alegre porque a gente conhece a Deus, que a gente serve a Deus e vamos viver eternamente com Deus. Não é uma coisa externa que tem que tirar a nossa alegria. Então, amor, alegria, paz. Em meio à guerra temos paz, porque é a paz que excede todo entendimento, a paz que Cristo nos dá. Amor, alegria, paz, longanimidade. O que é isso? Ânimo longo. Não é pavio curto, mas demora a se irar. Respira, pensa 1 milhão de vezes antes de falar, antes de agir, né? Às vezes, pisa no seu calo, você já quer dar o quê? Um tapa, um grito, uma resposta. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós, de mim. Ânimo longo, longanimidade. O nascido de novo tem que exalar o fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, longanimidade. Não seja pavio curto. Mas o que? Benignidade. É uma bondade de uma forma ali explícita. Bondade, fidelidade, é uma pessoa fiel. Mansidão, não é estressadinho, nem estressadinha. Ah, TPM, né? Meus hormônios, eu sei que tem, é biológico isso. Mas acima de todo hormônio tem o Espírito Santo. Controla aí, né? Um pouco, pelo menos. Manso, mansa, né? Uma pessoa mansa. Tem que exalar. Domínio próprio. Temos que nos dominar. O que fala, o que pensa, o que faz. Ele se autodomina, dominar o que vê. Quero ficar o dia todo no Netflix maratonando. Não, domínio próprio. Nascido de novo é fruto do Espírito. Exalar, dominar o celular, não o celular te dominar, dominar o dinheiro, não o dinheiro te dominar os prazeres carnais. Não esses hormônios dominar a gente, né? Domínio próprio, devemos exalar isso. Então, o nascido de novo, como quer saber se nasceu de novo? Ama verdadeiramente, não vive na prática do pecado, vence o mundo, não tem medo do maligno e exala, transpira, por onde passa o fruto do Espírito. Amém? Queria fazer uma dinâmica. Ai, Jesus, me ajuda. Vamos lá. Do nada, né? Tirou uma pipoqueira aqui de trás. Um pote rosa. Vamos lá. Vou fazer uma dinâmica para a gente visualizar de uma forma. E depois no final vai ter pipoca, tá, gente? Aí, né? A pipoqueira aqui vai ter pipoca. Vamos lá. Tá aqui. Tá girando ali. Um monte de milhozinho ali. Vai cuspir ali algumas pipocas e milho, tá? Depois eu vou passar o resultado nessa bacia para vocês verem e analisarem. O que nós vamos ver e analisar? Aqui tem um monte de milho. Aqui tem um monte de pessoa. No mundo tem um monte de pessoa. Certo? A gente vai ver aqui se todos esses milhos, passando pelo mesmo processo, durante o mesmo tempo, na mesma temperatura, no mesmo ambiente, vão sair da mesma forma. O que isso quer dizer? Que estamos nesse mundo, passando, né? Alguns um tipo de tribulação, outros outras, ouvindo aqui umas mensagens aqui, outros em outros lugares, mas estamos vivendo, passando tribulações, tentações, ouvindo a palavra de Deus, buscando a Deus, ou não. Cada um vive a sua vida. E o resultado nem sempre é o mesmo para todos. O filho, né? Quem tem mãe aí, quem é mãe, o pai, ou quem tem irmãos, enfim. 2 filhos, 3 filhos, do mesmo pai, da mesma mãe, criados na mesma casa, as mesmas condições. Né? O irmão está falando aqui, 2 filhos. Um é de um jeito, o outro é de outro. Deus nos criou dessa forma, cada um de um jeito, de uma forma. Então, o processo é o mesmo.
E o processo de Deus não quer dizer que vai ser o mesmo, vai ser diferente na vida de cada um. Mas nesse mundo, mundo do jaz do maligno, mundo de pecado, o mundo que conhecemos a Bíblia, que temos acesso à Bíblia, mas está saindo ali. Ó, estourou, foi. Ó, foi. E eu quero passar aí para vocês. Oh, quase tudo aqui é nascido de novo, graças a Deus, né? A maioria, mas se você ver bem, olha aqui, pega aqui e passa aí, pessoal. Eu quero que vocês vejam. Se você procurar bem, tem 2 tipos de milho aqui, vamos dizer assim, né? De pessoas. Uma, tá vendo que uma tá branca aí? Olha aí. Vê se tem algum amarelinho aí no meio. Tem que procurar. Tem um ou outro aí. O que eu quero dizer? Que passaram pelo mesmo processo, mas um virou pipoca. E o outro continuou sendo milho. Nós vamos virar nascido de novo, pipoca, ou vamos continuar sendo milho? Tá sem sal. Essa daí, na verdade, é só para a gente ver. Para comer, vai ter no final, com sal e calabresa. Essa é para a gente ver, ó. Observa aí, vê se tem aí um milho duro e vê se tem as pipoconas bonitas, branca. Tem, né? O que eu quero dizer com isso, gente? A pipoca tem como voltar a ser milho aí? O nascido de novo tem como voltar a ser impuro? Não tem, tenta ali. Vai tirar, já virou milho, já virou pipoca, não é mais milho. Nasceu de novo, já nasceu do Espírito Santo, já nasceu de Deus. Não tem como voltar para esse mundo, não tem como voltar para a lama, não tem como voltar para o pecado. Pode cair, igual a ovelha que nós falamos, mas não tem como. E, infelizmente, como é uma obra do Espírito Santo, de Deus, enfim, vai ter um ou outro ali, ainda bem que foi bem pouquinho, que não virou pipoca, que ficou milho, que não nasceu de novo. E nesse mundo vai ter. E a pergunta, nessa noite, né? Passaram pelo mesmo processo, o milho se transformou, não tem mais como voltar, escrevi aqui, né? Necessitamos nascer de novo. E dessa forma não tem mais como voltarmos a ser a pessoa que éramos antes. Em João 3:6, lá em João 3 que a gente leu, diz: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. A pergunta para a nossa vida: feche seus olhos e reflita, preste atenção aqui que a gente vai encerrar agora. Mas preste atenção no que está sendo dito. A pergunta não é quanto tempo você frequenta a igreja. Sou na igreja desde que nasci. Não interessa. Ah, meu pai, minha mãe, eu sei tudo de Bíblia, eu sei tudo da igreja. A pergunta não é isso. A pergunta não é quanto tempo você conhece de Bíblia, quanto tempo você ora. O inimigo também conhece. E muitas vezes mais do que a gente. Não é o que eu faço, ou o meu cargo na igreja, ou lá fora. Qual é o meu cargo lá fora? O que eu quero ser? O que eu vou ser? O que eu sou na igreja? O que eu faço? Não quero saber. Jesus também não quer saber nesse momento aqui, ele sabe, né? Mas a pergunta nesse momento para você, de Jesus, assim como Jesus falou para Nicodemos, a pergunta de Jesus para você nessa noite é: eu nasci de novo?